Olá, quarto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos continuar falando sobre narrativa, mas agora vamos falar sobre narrativa de mistério e ou de suspense. Eu adoro essas narrativas porque deixam a gente tenso, né? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar a narrativa. O que é a narrativa? A narrativa é um texto que conta fatos, que narra acontecimentos vividos por um personagem ou por uns personagens. Lembrando do pente, que é o elemento da narrativa, que são os elementos da narrativa. Toda narrativa tem personagem, né? Já vimos isso. Toda narrativa tem um enredo, que é a sequência de acontecimentos. Falamos sobre o enredo na aula passada, né? Toda narrativa tem um narrador, que é quem conta a história. Pode ser observador, pode ser personagem. Toda narrativa tem tempo, que é quando a história acontece. Toda narrativa tem espaço, que é onde a história acontece. A gente nunca pode esquecer que esses 5 elementos são essenciais na narrativa. São essenciais nesse texto que narra acontecimentos vividos por um personagem ou por uns personagens. E hoje nós vamos falar sobre narrativa de suspense. Vamos lá, ó. As obras de suspense são aquelas que provocam uma hesitação da respiração do leitor do público, uma vez que seu enredo é estruturado a partir de cortes repentinos, provocadores de susto. É quando a gente está lendo a história, do nada, uma coisa muito surpreendente acontece e a gente fica assustado. Que nem quando a gente está vendo um filme, que aí no filme de terror ou de suspense, né, de mistério e tal, o personagem tá vendo aquela casa abandonada. Aí ele falou assim, vou ver o que tem naquela casa, né? Isso sempre acontece nos filmes, né, gente? E aí ele entra na casa e do nada acontece alguma coisa e a gente leva um susto. Esses são os cortes repentinos, coisas que deixam o leitor ou quem tá vendo assustado, beleza? Logo cria uma sensação de expectativa no leitor, os deixando os nervos à flor da pele, porque a gente fica muito tenso. Parece que a gente tá ali, participando daquela narração, daquela narrativa. O inesperado e a surpresa são os elementos que atestam a razão de ser do gênero. Ou seja, o que faz com que esse gênero, né, de narrativa de suspense ou de mistério tenham toda essa atenção é o fato de haver sempre alguma coisa que nos deixa surpreso e que a gente não espera. São coisas que acontecem que a gente fica assustado, surpreso, e acontece porque a gente não está esperando que aquilo aconteça. Ó, a curiosidade humana é a engrenagem principal para que os livros, filmes, peças e séries de suspense sejam tão populares. Porque a gente quer saber o que vai acontecer quando o cara entrar na casa. O personagem entra naquela casa abandonada. O que vai acontecer agora? E a gente continua vendo por quê? A gente continua lendo por quê? Porque a gente é curioso, né? Desvendar enigmas ou solucionar casos sempre desafia o imaginário e desperta interesse. Não à toa, muitos dos demais gêneros como o terror, o horror e as grandes sagas comumente usam dos artifícios do suspense. Então a narrativa de suspense é aquela narrativa, né, na qual nós temos situações que fazem com que a gente fique tenso, com os nervos à flor da pele, que tem cortes repentinos. Esses cortes repentinos são responsáveis pelo quê? Pelo susto que a gente leva, né? E sempre tem o quê? A questão da surpresa. A gente sempre fica surpreso porque algo inesperado acontece. É só a gente lembrar dos filmes de terror ou dos filmes de suspense. Os filmes de suspense, meu Deus do céu, não sei nem o que falar sobre isso, eu tenho pavor. Mas eu adoro, né? Porque eu quero saber o que vai acontecer. A gente continua vendo os filmes de suspense, de mistério, porque a gente quer saber o que vai acontecer depois. A gente fica nessa curiosidade, né? E aí o personagem entra na casa abandonada e aí cai alguma coisa. Aí a gente já leva aquele susto, né? A gente já fica com os nervos à flor da pele querendo saber o que vai acontecer depois. E aí a narrativa de suspense, ela é escrita, né, nesse clima. Sempre pensando em dar e trazer uma expectativa, fazer com que quem está lendo fique com os nervos à flor da pele. Tem esse lance do inesperado, de
algo que vai deixar a gente surpreso. E é muito divertida. Eu adoro ler narrativas de suspense. Eu fico sempre muito tensa, não sei vocês. E aí nós temos aqui uma narrativa de suspense, de mistério, chamada Perseguição. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar porque havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. A gente já fica tenso, já fica nervoso, né? Querendo saber o que vai acontecer. Caminhei mais depressa sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Aí a gente já fica tenso também. Eu já fico nervosa. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. Nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei finalmente em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Peguei minhas chaves em todos os bolsos que procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me de pé. Meu Deus do céu, gente. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Tenso, né? Dá aquele ar de o que vai acontecer depois. E a gente quer saber o que vai acontecer depois. E aí eu pergunto para vocês, e agora, quarto ano? O que vai acontecer? E vocês vão me responder na tarefa da semana. Vocês vão reler esse conto que eu li com para vocês. E aí vocês vão escrever no caderno um desfecho para essa narrativa de suspense e de mistério. Hein? O que vocês acham? O que aconteceu depois que ele não conseguiu abrir a porta e começou a ouvir os passos de novo? Vocês que vão me contar na tarefa da semana. Então, a nossa narrativa de suspense, esse conto de suspense, ele é de suspense por quê? Porque os acontecimentos trazem uma expectativa, deixam os nossos nervos à flor da pele. A gente quer saber o que vai acontecer depois, né? São coisas geralmente inesperadas que acontecem. Que nem eu falei, são coisas inesperadas. A gente não tá esperando por aquilo, a gente fica surpreso. E a gente quer continuar lendo por quê? Porque a gente é curioso, não é mesmo? Então a narrativa de suspense, ela precisa, para ser de suspense ou de mistério, ela precisa fazer com que o leitor fique na expectativa de alguma coisa acontecer, alguma surpresa, que o deixe à flor da pele, que o deixe tenso, ok? E espero que vocês criem finais para essa narrativa muito legais. Eu tô, inclusive, muito interessada em saber o que vocês vão escrever. E aí no nosso próximo Meet vocês vão contar para mim qual foi o final que vocês construíram para esse textinho, ok? Então vocês vão escrever o final que vocês vão criar no caderno e na próxima aula do Meet vocês vão apresentar para mim, ok? Então, uma boa tarefa, um beijo e até a próxima aula.